Olá, benditos! Depois de fazer a consagração do altar, o próximo passo era cuidar da pureza do culto a Yahvé, que havia sido amplamente contaminado pela classe sacerdotal. E é com eles que o Senhor trata nesse capítulo. Então, pegue sua Bíblia e vamos para mais um capítulo da nossa série. O Senhor fez Ezequiel voltar pelo caminho do portão oriental, onde havia começado a excursão do profeta pelo complexo do templo na companhia do anjo. O portão estava fechado, e para dar ênfase, esta afirmação de que ele estava fechado é repetida 3 vezes. O portão estava fechado e nenhum homem deveria entrar por ele. E o motivo era que o Senhor, Deus de Israel, havia entrado por ele e por isso estava separado somente para uso de Yahvé. Ezequiel escreveu sobre um governante, um príncipe, que teria um privilégio especial em relação ao portão oriental. A identidade do príncipe é um assunto de muita discussão entre comentaristas e intérpretes da Bíblia. Alguns o consideram Jesus, o Messias. Outros pensam que ele é um líder civil ou um sumo sacerdote. Mas o fato de que o príncipe deve oferecer uma oferta pelo pecado e tem filhos, significa que não é Jesus o Messias. No entanto, esse príncipe terá acesso especial ao complexo do portão oriental. O portão em si não estará aberto para ele, mas ele poderá sentar-se em suas salas e transitar em seus corredores em comunhão com Yahvé. Como o portão leste estava fechado, Ezequiel foi levado pelo caminho do portão norte. E mais uma vez, Ezequiel viu a glória do Senhor encher o templo. A reação de Ezequiel foi como das outras vezes. Ele caiu sobre o seu rosto. Note que nenhuma palavra é dita sobre algum sumo sacerdote, nem sobre o espaço mais sagrado de todos, o Santo dos Santos. Na frase final do versículo 5, Deus orienta Ezequiel a dar muita atenção a todas as funções do templo, sobre aqueles que teriam permissão para entrar e como deveriam entrar e sair. Ezequiel estava com Yahvé no portão norte, e tinha sido justamente no portão norte que o profeta tinha visto antes, em visão, o cenário das idolatrias de Israel, a imagem dos ciúmes, lembra? No capítulo 8. Então não foi sem razão que o profeta foi lembrado das iniquidades passadas da sua nação e recebeu instruções sobre como a nova comunidade deveria ser preservada de cair em transgressões semelhantes. Aquela mensagem era para o povo dos dias de Ezequiel, aos rebeldes da casa de Israel. Diante da glória que viria sobre o templo descrito por Ezequiel, Israel devia dar a Yahvé sua completa fidelidade e mostrar completa rejeição à idolatria com todas as suas abominações. Está claro que antes do templo de Salomão ser destruído, os sacerdotes tinham permitido que qualquer um, até mesmo os pagãos, agissem como sacerdotes e servos do templo. Talvez eles estivessem ocupados com seus próprios negócios e tinham contratado outros para fazer o seu trabalho, o que era comum nas outras religiões da época. Eles não se importaram com as coisas sagradas que Deus lhes confiou na lei, não se importaram com o templo e os seus rituais associados e deixaram os ímpios encarregados dos encargos do templo. Agora, a ordem de Deus era que, sob nenhuma circunstância, esses pecados deveriam ser repetidos. Por causa do pecado passado de Israel, Deus deixou claro que, em seu futuro templo, haveria uma verdadeira separação entre o santo e o profano. E aqueles que não fizessem parte da sua aliança não poderiam nem mesmo entrar no seu santuário. Nos versículos 10 a 14, Deus falou sobre os levitas, que era uma classe de israelitas da tribo de Levi, separados exclusivamente para o serviço do templo. Eles eram encarregados da manutenção do templo, de carregar a arca de aliança e auxiliar os sacerdotes em seus serviços no templo. No entanto, muitos deles haviam virado as costas para Yahvé junto com o resto de Israel, indo atrás dos seus ídolos.
Deus então prometeu restaurar esses levitas desviados. Na restauração do templo de Ezequiel, eles seriam porteiros e serviriam nos rituais de serviços do santuário. Mas Deus enfatizou, levantando a sua mão em juramento, que eles seriam responsabilizados por seus pecados de idolatria e seriam disciplinados por causa disso. Veja que eles não seriam excluídos de todo o serviço do templo, apenas do ofício sacerdotal que eram realizados no lugar santo, que era o primeiro compartimento do templo. Nos versículos 15 e 16, Deus se referiu aos filhos de Zadok. Os filhos de Zadok, como nós já vimos, eram da tribo de Levi e descendentes de Arão. Zadok foi fiel a Davi e também ungiu Salomão como rei. Seus descendentes eram sacerdotes notados por sua fidelidade e seriam responsáveis pelo novo sacerdócio. O Senhor foi bem específico quanto à conduta dos filhos de Zadok. Ele lhes disse como deveriam se vestir, como deveriam evitar extremos no comprimento dos seus cabelos, não deveriam beber vinho e os orienta até com quem deveriam se casar ou não casar. Um dos deveres fundamentais dos sacerdotes era ensinar ao povo de Israel a diferença entre o puro e o impuro, tanto por instrução quanto por exemplo de vida. Uma vez que eles conheciam bem as leis e os estatutos de Deus, eles também podiam servir como juízes ou mediadores, aplicando as leis nas situações específicas. O ministério dos sacerdotes era de vida e não de morte, por isso deviam evitar qualquer contato com cadáveres. Se isso acontecesse, como no caso de um parente próximo, então aquele sacerdote teria que seguir o sacrifício prescrito para a purificação antes de retomar o serviço sacerdotal. Os sacerdotes não teriam nenhuma herança na terra de Israel. O próprio Yahvé seria a herança deles. Eles viveriam das ofertas do templo, contando diariamente com a provisão prometida de Yahvé. Ainda hoje, Deus chama alguns para o serviço de tempo integral na sua obra. E ao entregarmos nossas ofertas para o seu sustento, estamos entregando a Deus, como faziam os israelitas que traziam suas ofertas ao templo, que serviam tanto para o sustento do templo como para o sustento dos sacerdotes e dos levitas. Deus prometeu que haveria bênção sobre aqueles que trouxessem suas contribuições para o templo. E a bênção não seria apenas financeira, mas também uma bênção que repousaria sobre a família do ofertante. Este capítulo reafirma a importância da santidade, da pureza e da fidelidade no serviço a Deus. Ele nos serve como um lembrete de que a adoração a Deus não deve ser encarada levianamente, e aqueles que lideram o povo na adoração devem fazê-lo com a máxima reverência, sinceridade e devoção. E amanhã nós continuaremos falando sobre os sacerdotes, seus direitos e seus deveres. E eu espero você para mais um capítulo nesses momentos finais da nossa série 48 Dias na Babilônia com Ezequiel. Até amanhã.